Marcelo é um gerente de SST. E para ele, de uma média empresa, ele faz parte de uma média empresa e aquela empresa que está numa ascensão. E para ele está tudo bem. Os laudos estão em dia, as pessoas estão ok, tudo, mas ele começa a entender que aparecem atestados cada vez maiores no seu departamento. Outra coisa que vem à tona é o seguinte: recebe o fator acidentário previdenciário, aumentou essa questão. E aí ele percebe também uma mudança de temperatura nas reuniões operacionais e administrativas da empresa, que aumentaram as questões relacionadas aos processos de ordem trabalhista. E dentro desses processos de ordem trabalhista, cada vez mais eles pedem algum nexo causal ou com casualidade. Isso, a empresa, todos nós sabemos, que dentre os seus desafios, o primeiro está a questão tributária no Brasil, fortemente. A segunda vem a folha de pagamento e a terceira vem saúde. Apesar das mudanças das normas regulamentadoras que iniciaram-se lá em 2021 e que entram em vigor a cada vez mais a partir do ano seguinte, 2022, nós temos aí uma questão cultural ainda em todas as empresas, principalmente no Brasil, de que são leis mortas, são natimortos, mas não, começa então a aparecer cada vez mais no dia a dia do empresário essa soma de custos a mais. E cada vez mais essa pirâmide, o topo dela em relação aos desafios do empresário, estão cada vez mais altos. De repente, entra-se um auê no mercado. Nossa, vão querer agora colocar os riscos psicossociais dentro do gerenciamento do risco ocupacional. O que isso traz de benefício para a empresa? O que isso traz de benefício ao trabalhador? Como que fica essa comunicação interdepartamental entre as diversas áreas, não somente da instituição, mas como o governo, o município, o estado? Como que as pessoas têm essa ótica em relação a isso? Começa-se então a perceber que existe a necessidade de uma mediação entre as áreas. Mediação dentro da empresa, porque o gestor acha que pode ser uma frescura dos trabalhadores, só o atestado médico. O responsável da área jurídica fala que isso daí o judiciário ou jurídico, enfim, o outro advogado, colega de trabalho, está querendo se apegar a determinadas entrelinhas na Constituição ou na legislação para poder entender que aquele determinado colaborador está querendo algo a mais. Enfim, como que você encaixa a mediação dentro das empresas? Os diversos pontos de vista, as diversas óticas, e para que isso seja um debate bem gostoso, trouxemos professores e professores de alta qualificação. Ao meu lado está a doutora Renata Portuadri, que durante muitos e muitos anos fez parte do Ministério Público da União e principalmente nas questões relacionadas à mediação. Então, uma ótica muito favorável para entender como que essas instâncias governamentais entendem isso, para tentar traduzir isso para o empresariado hoje em dia. Nós temos o auditor fiscal, um grande amigo nosso aqui, que já é conhecido de muita gente, o nosso querido Rodrigo Vaz, auditor fiscal do trabalho, uma das pessoas mais magníficas que a gente conheceu durante esses últimos 5 anos na Comissão Tripartite Paritária Permanente em Brasília, que realmente luta dia a dia para que exista cada vez mais justiça
entre as partes, tanto entre todos os trabalhadores. Vamos acabar com esse nome aí de colaborador, porque não existe. Todos nós somos trabalhadores. E está aqui também o meu amigo e companheiro de todas as horas, nosso vice-presidente da Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho, diretor da Associação Brasileira de Ergonomia, meu querido amigo, o professor Eduardo Marcato, ergonomista, um dos maiores ergonomistas a nível Brasil hoje, que vem aí, não sei quantas vezes ele rodou o território brasileiro, levando a questão correta, científica, sobre do risco psicossocial dentro da ergonomia, a ergonomia que ganha um grande foco desde 2022 na inclusão dos psicossociais, ensinando muita gente como é que se faz uma análise ergonômica preliminar. Foi meu professor particular nisso. Enfim, eu falo professor particular porque eu fui atrás, né, na MBA, que eu acho que a gente precisa se atualizar e a atualização é diária. E eu vou começar aqui nesse bate-papo, nessa pizza que não existe, vamos imaginar que tem uma pizza aqui, porque nós temos aqui grandes amigos e com óticas completamente diferentes e para a gente realmente estimular a reflexão. Ladies first, doutora Renata, fica à vontade. Olá, Ricardo. Agradeço a oportunidade, agradeço aqui a presença também de Rodrigo e do Eduardo. Que bate-papo bom, que ótima poder estar tratando desse assunto aqui. Eu vejo a mediação imiscuída nessa empresa desde a sua concepção, assim, da ideia da governança corporativa, organizacional. Eu vejo que é possível, porque tenho acompanhado todas essa repercussão em relação à implementação da NR1, e a todo momento uma palavra é tônica, né? É sempre repetida: a escuta do trabalhador. Saber escutar o trabalhador, preparar esses documentos, né, de planejamento, de gerenciamento, sempre com a escuta do trabalhador. E eu diria que essa escuta vem até um pouco antes. Ela Uhum, precisa chegar à alta administração. É a alta administração que precisa ter essa sensibilidade de que os tempos mudaram uhum, e que mudaram para melhor, que é uma janela de oportunidade. O uhum, fato de cuidar dos riscos psicossociais, como a NR1 tem trazido de forma implementada, mas que já resgatamos, né, da existência da ergonomia da NR17, ela traz uma oportunidade de evitar, né, de prevenção de muito custo, de muito gasto, de ausências, de abstenismo, enfim. Existe realmente algo muito bom dessa associação da ideia das ferramentas e dos recursos de mediação que estão para além de solucionar conflito. Para quem pensa, né, até mesmo no universo do Ministério do Trabalho e Emprego, há um setor específico de mediação de conflitos, mas com outro viés, um uhum, viés reparador. E a gente está trazendo aqui, vai poder conversar sobre essa ideia da prevenção em prol da empresa uhum. e das ferramentas. Então, desde já agradeço a oportunidade. O brilhantismo teu aqui nesse bate-papo é, é o que impera, né, Renata? E eu acho que esse é uma dor, esse exemplo que eu dei desse Marcelo, é uma dor que repercute para qualquer Código Nacional de Atividade Econômica, né? Ele acha que está tudo bem, está tudo certo, os papéis estão de acordo, né? Só que aí vem uma cereja do bolo, né? O psicossocial. Esse psicossocial não é de agora, né, Marcato? Esse psicossocial começa quando? Com a palavra você, querido. Bom, segundo a Abergo, desde 1983, com o foco na investigação das condições de trabalho nos campos físico, cognitivo e organizacional, e dentro do organizacional, os agentes ou fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, né? Dentro das condições de trabalho, dentro da organização do trabalho, dentro do ambiente de trabalho. Então, fico meio assustado com essa onda, né?
criada nos últimos 15 meses, porque nós lá da Bergo falamos disso há 40 anos. Então, e se voltarmos um pouco mais no tempo e olharmos para a IEA, aí, né, vai para 60, 70. Então, precisamos olhar a ergonomia com carinho, a análise ergonômica do trabalho e aproveitar esse instrumento nacional, né? Análise ergonômica do trabalho é um termo internacional cunhado na França, nas escolas francesas. E a avaliação ergonômica preliminar me parece uma estratégia fantástica de trazer a ergonomia mais próximo ali né, dos trabalhadores, dos técnicos de segurança, para que se identifique corretamente esta novidade, que não é novidade, e a gente possa evoluir como organização, cidadãos, empresas, país, né? Porque ainda estamos discutindo fatores de riscos psicossociais como se fosse novidade. É. Então, fico preocupado com isso, porque a OIT já fala disso há 44 anos, então é preocupante. Quando a gente pega, talvez eu acho que, na verdade, por o Brasil ser um país novo, né, e você ter uma questão cultural muito enraizada ainda, de você colocar a família para trás do balcão, né, e tratar aqueles que vêm de fora, falar de que são colaboradores, a gente encontrar ainda na construção civil, por exemplo, questões aberrantes. Nós temos aí um grupo de população muito grande ainda com problemas de interpretação de texto, né? Apesar dos números às vezes falarem em favor do aumento, mas isso na prática ainda é cada vez maior. Quando a gente chega numa situação tal qual essa, que a gente, na medicina do trabalho, começa a encontrar alguns atestados, 1 dia, 2 dias, 5 dias de um mesmo trabalhador, a gente já começa a pensar, ele está berrando, né? Ele tá gritando. E quando você vai traduzir isso para o empresariado, fala, não, realmente, ele está com frescura, ou ele está querendo ser mandado embora, ou ele está isso, ou ele está aquilo. Com o psicossocial, acaba tendo obrigatoriamente uma revisão desse modus operandi. E aí, talvez, eu acredito que venha o gerenciamento do risco ocupacional, aquela mudança que nós fizemos, que nós tivemos em 2021, como o centro das atenções novamente. Essa é a tua ótica em relação às empresas, Rodrigo Vaz? Fala a respeito um pouco dessa questão cultural que nós temos, né? E a evolução que nós tivemos, inclusive as questões aquilo que você puder falar de como que está a auditoria fiscal hoje do trabalho em relação às questões com a entrada dos psicossociais, né? Cara, primeiro agradeço pelo convite, tá? Com É uma você, com o honra, Eduardo, com o Renato também, é um prazer estar aqui. Para os professores aqui, cada dia a gente aprende um pouquinho mais aqui sem também. dúvida. E é interessante essa abordagem da gestão do risco ocupacional, porque a gente tem que, quando fala em gestão de risco, tem que ter todo um contexto histórico também, Uhum. é isso mundial e também no nosso país, né? A gente vivenciou por 28 anos, né, normas regulamentadoras muito programáticas. Eram normas que focavam muito em programas, que era basicamente documentação. Então, você tinha que comprovar a documentação. Essa era o grande histórico nosso, até na parte trabalhista e muito mais no viés previdenciário, né? Os antigos documentos de bem, agora o PPP, né? Que é um documento. Uhum. Eu quero um documento, eu quero uma documentação comprobatória. E as normas, elas focavam muito nisso. Né? E as leis, né, algumas leis ainda estão nesse sentido de você ter uma comprovação, um laudo e um documento que comprove a situação laboral da empresa. Quando a gente insere lá em 2019, né, essa proposta de mudança normativa, que temos a NR9, que era o PPRA, e aí nós imbuímos ali o gerenciamento de risco ocupacional, eu sempre brinco que a gente não inventou a roda. Isso, o mundo inteiro já pratica normas ISO de gestão de qualidade, né, gestão do meio ambiente, gestão de segurança e saúde, né, temos a manual britânica BS 8800 de 99, que já falava de gestão, também de risco ocupacional. Então, a gente bebeu dessa fonte e trouxe para o ordenamento das normas regulamentadoras essa obrigatoriedade das organizações pensarem na gestão.
Uhum. Então já foi a primeira mudança importante. Olha, então eu não tenho que fazer documento? Não, você faz documento, mas ele vai só evidenciar o que você gerencia. Uhum. Então essa é a grande abordagem que a gente trouxe da NR1, na qual o gestor tem que saber que ele já organiza, ele já sabe muito bem como é que faz um produto, como é que faz o serviço. Isso aí é o métier dele. Ele existe para isso. Agora, ele tem que ter essa preocupação também na segurança saúde ocupacional. Como é que é o dia a dia da segurança da saúde ocupacional do seu trabalhador. Isso é gestão. Isso você pode fazer ordenadamente, né? Com sistematização. Então, esse é o foco do gerenciamento de risco ocupacional, é você sistematizar os seus processos com viés de cuidar da segurança do trabalhador, sempre preventivamente, sempre trabalhando preventivamente, né? E nunca só analisar um acidente, analisar uma doença, mas preventivamente. Quando a gente fala num exemplo como esse do Marcelo, né, que saí da minha cachola, isso, né? Mas é dentro de uma vivência, né? Eu acho que muita gente pode estar se identificando com esse exemplo. E aí a gente fala em mediação. O ponto de vista de mediação do, do Rodrigo, o ponto de vista de mediação do Marcato, a minha e a tua, são pontos de vistas diferentes, né? Como você, Renata, entende a mediação para esses tempos modernos agora, nessa nova época, que quer queira, quer não queira, se o pessoal fala que vai adiar, não vai adiar, enfim, não interessa, o Ministério Público está aí querendo judicializar. O fato é que o assunto se faz necessário, não agora, há muitos anos. É que a pandemia foi lá e deu um belo, né, uma bela mudança aí no negócio, né, nesse quadro clínico aí de tudo e todos. Renata, como que a gente pode entender a mediação, você que é uma mediadora há tantos anos, em cada situação como essa, dentro de uma instituição? E veja, nós temos aí um número enorme de códigos nacionais de atividade econômica. Agradeço essa oportunidade de falar e linkar com os riscos psicossociais. Eu vou trazer exemplo, tá? Aconteceu da gente acompanhar uma mediação lá no PIA da PGT e abordando um outro assunto, verificamos, era online, a existência de uma das pessoas envolvidas ali nessa escuta, nessa troca, nesse diálogo, chorando, copiosamente chorando. E aí, os mediadores, subprocuradores gerais que estavam acompanhando o caso, interromperam aquilo e fizeram o que a gente chama de uma sessão individual, que em inglês é caucus, que a gente traz esse assunto de uma forma confidencial, individualizada, e até bom que a gente diga isso para o conforto dos empresários que ouvem esse nosso bate-papo, de que tudo que se trata dentro da mediação tem esse viés de confidencialidade, de cuidado com as informações. Isso é muito importante porque assuntos como esses do risco psicossociais envolvem questões pessoais, né, do trabalhador que merecem, então, esse cuidado. Bom, nessa busca do que estava acontecendo, descobriu-se que existia um caso gravíssimo de assédio. Gravíssimo. Eram 500 PADs, processos administrativos disciplinares, dentro daquela instituição. Uma pressão muito grande de uma liderança sobre os trabalhadores, de forma que todo mundo estava amarrado, calado, e a pessoa não aguentou de ouvir e transbordou aquela emoção e sensibilizou. Então, se interrompeu aquela atividade para se buscar informações junto a essas autoridades e lideranças, e só naquele momento de troca de informação, de escuta ativa, que a gente fala que é uma escuta qualificada, é uma escuta tentando compreender para além das palavras. Então, nós temos formas de perguntar, tipos de perguntas abertas que não
não serão, a resposta não vai ser um sim ou um não, né? E sim vão trazer subsídios para que a gente evolua. E aí, só de cara, se identificou que daqueles 500, 250 eram pressões, não eram adequados, e aí a própria autoridade responsável tirou aquilo, arquivou aqueles 250. Então, imaginem 500 trabalhadores indo para casa ou indo trabalhar, sendo pressionados pela existência de um processo administrativo disciplinar. Quem é da área pública sabe como isso pode macular, inclusive, a sua vida profissional, desnecessariamente, né? Então, a mediação neste tópico ajudou a esclarecer isso, a fazer com que essa inadequação, né, essa impropriedade acontecesse. Outro fato que eu acompanhei recentemente, uma área específica que é fundamental para uma empresa, estava com um problema gravíssimo, porque a líder dessa área, muito bem preparada, detinha informações privilegiadas, tinha uma forma de tratar esses seus subordinados totalmente inapropriada, a ponto da superior hierárquica dela, que era uma diretora de RH, colocar todos esses trabalhadores em home office e deixar só essa líder trabalhando presencial. Uhum. Todos estavam adoecidos, muitos daqueles de home office foi a saída que ela encontrou, a diretora, para poder fazer com que o setor funcionasse, porque muitos daqueles já estavam com atestado, já tinham deixado de apresentar atividade e acabaram, então, ela entendendo que se eles ficassem em casa, eles poderiam produzir melhor. E aí a pergunta é, por que não demitir essa pessoa, né? Por que não tirar essa pessoa do ambiente? Segundo a empresa, isso não era possível, porque ela detinha informações privilegiadas e porque ela era uma excelente trabalhadora. Ela era importante para a empresa. Como resolver isso? A minha sugestão à época foi: vamos fazer uma mediação, entender, ouvir separadamente essa líder para entender por que ela tem essas atitudes, compreender qual é a relação que ela tem com esses subordinados, ouvir também esses subordinados, e tudo isso não pensem que leva tempo, porque tudo no ambiente empresarial Tem que ser rápido. tempo, Time is dinheiro, money. exatamente. Então, é uma coisa de uma tarde, você consegue resolver em algumas horas, você consegue conversar com uma pessoa, você consegue conversar com a outra, vai apurando, vai preparando esse diagnóstico e depois apresenta uma solução. Muitas vezes, e era esse o caso, era um ruído de comunicação de um tempo atrás, que não foi bem direcionado ou bem digerido, digamos O assim. carrinho quebrado? Exato, entendeu? Um problema um convite que não foi feito, às vezes é um assunto que para nós que estamos olhando de fora, acha, nossa, por isso? Só por isso? Né? E às vezes é até uma insegurança dessa pessoa assediadora que está querendo, de alguma forma, se sobrepor às demais. E nessas conversas, a gente consegue, e o que aconteceu para fechar esse exemplo, depois conseguimos colocar todas essas pessoas numa mesma sala, conversar e entender e fazer essa troca, e haver um pedido de desculpa, e esse setor voar, entendeu? Esse setor, a empresa permanecer com essa funcionária, que era esse trabalhadora que era importante para ela, e ela entender que ela tinha que ter esse melhor relacionamento com essas outras pessoas. Então, houve espaço de troca, de diálogo, ajustes finos em relação a comportamentos, e isso então evitou que houvesse um registro, digamos, ali o perigo foi anotado, né, o risco foi anotado, nesse momento alto, né, de uma projeção alta, que depois foi requalificado, reclassificado para algo superado,
E eu acredito que aí o próprio Rodrigo pode dizer, se você chega numa empresa dessa e percebe esse raciocínio, essa preocupação, se até ia te perguntar, se você sabe que a empresa adotou um procedimento desse de mediação, ela pode, por exemplo, registrar num plano de ação ou num GRO que ela fez isso para minimizar esse Impacto. risco? É interessante que, aplicando o conceito da gestão do risco ocupacional do NR1, né, buscando sempre melhoria contínua, a gente tem que compreender que a gestão ela vai nesse caminho, melhorar continuamente seus processos de segurança do trabalho. Então, a gente já tem que quebrar o primeiro paradigma, né, que nada está pronto para hoje. A gente tem que saber que, aos poucos, você vai conseguir essa melhoria contínua. E se a empresa já reconheceu o perigo, olha, eu tenho esse perigo, esse fator de risco é existente na minha organização, se ela conseguiu avaliar o risco, olha, o risco está elevado, por causa da probabilidade, da severidade, né? Então ela já tem essa consciência que é um fator de risco importante para ela, com risco elevado, o caminho a seguir da normatização é fazer um plano de ação, né? E o plano de ação é justamente isso, é buscar uma medida de prevenção, uma intervenção, né? Na qual eu consiga reduzir esse nível de risco que você coloca, Renato, está lá, está intolerável, vou fazer uma intervenção para colocar ele para baixo, para médio, para irrelevante, ou quem sabe, que é o grande mote da gestão, eliminar o perigo, né? Esse é É o melhor. o melhor dos mundos, eliminar aquele perigo dentro da organização, né? Então você consegue, a partir dessa intervenção, colocar um plano de ação efetivo, preventivo, que vai evitar o adoecimento do trabalhador. Então é possível, sim, dentro dessa lógica de gestão, você estabelecer ações, intervenções que são preventivas, né? Que você vai conseguir agir, mas é sempre focado num perigo, né? Eu tenho um perigo, eu já identifiquei aquele perigo, ele está presente na minha organização, eu já avaliei ele, porque critérios dos mais diversos, de probabilidade, severidade, instrumentos de medição, instrumentos de pesquisa, instrumentos de monitoramento, e ele existe, está alto. Aí eu consigo intervir. Eu vou fazer essa intervenção e o mais importante, a partir da intervenção eu vou acompanhar. Porque talvez essa mediação ela resolveu aquela criticidade, mas ainda está latente ali alguma coisa, então eu vou acompanhar. Será que eu vou, daqui a 6 meses, fazer uma nova intervenção, conversar com os trabalhadores novamente, será que aquela minha intervenção ela foi positiva, reduziu, né? Então, tem essa questão do acompanhamento também importante, que a norma prescreve isso. A norma fala que você deve acompanhar a eficácia, a efetividade das ações tomadas. É um caminho a ser seguido, é um caminho interessante. Eu acho que, deixa eu atrapalhar um pouquinho esse modo de pensar, da mesma maneira que a gente tem essa questão eh, do tema que nós estamos aqui, né, colocamos à mesa, né, diferença entre risco e perigo, na tua ótica e aquilo que você prega e dentro da auditoria fiscal do trabalho, acho que é importante deixar bem claro o que é a diferença, Legal, qual é a legal. diferença entre risco e perigo. Bom, é importante. Realmente a gente vai falando aqui. Isso. Então, o perigo, o fator de risco, né, é aquele potencial de ter uma lesão ou agravo ao trabalhador. É um potencial. Não quer dizer que ele vai se lesionar. A empresa tem um potencial. E nesses perigos nós temos diversos. Aí tem os físicos, né, que é um ruído, um calor, uma vibração dentro da organização, um agente químico, que dentro do processo produtivo tem um potencial, porque ele existe lá dentro. Então você reconhece os potenciais. Isso é o processo de identificar perigo. E a mesma coisa você vai fazer com o psicossocial. Nós temos várias metodologias de identificar esse potencial do psicossocial, né? A gente tem diversas aí, técnicas, metodologias para isso. Então você reconhece, isso é o fator de risco, é o potencial. Quando você fala em risco, já é uma outra etapa. É quando você pegou aquele potencial que existe, que Perigo. o perigo está ali presente, tem aquele potencial, o perigo está presente e você vai avaliá-lo. E como é que você faz essa avaliação pela norma? Você avalia qual que é a probabilidade e a severidade dele causar uma lesão ou agravo ao trabalhador. Então, você usa uma técnica de avaliação de risco, uma matriz, um índice, alguma técnica para avaliar essa probabilidade, severidade, e ele vai ganhar uma graduação. Vai ter um nível ali, alto, médio, baixo, é de acordo com a empresa que ela define qual que é a sua técnica de avaliação. Então, aquele potencial que é o perigo, ele é transformado no nível de risco ocupacional através de um processo de avaliação do risco ocupacional. E esse nível é importantíssimo, porque a partir do nível alto, médio ou baixo, você consegue fazer controle. Então, se eu tenho lá na minha empresa 100 perigos
Dos 100, 50 estão alto, 20 baixos. No controle, você vai atuar nos 50, eles são altos, eu tenho que dar prioridade a eles. Então, essa avaliação de risco, ela vai transformar um perigo no nível de risco para ajudar no controle. Basicamente, é isso que está na norma. Professor Marcato, você tem Que aula, hein? que aula de que você nos ministrou a respeito de risco e perigo, que eu acho que é bem interessante lá nas nossas palestras, etc. e tal, além obviamente, do Rodrigo. Como é que você coloca isso no dia a dia, na EP, na ET, essas questões de risco e perigo? Por quê? Eu vejo aí um grande link com a tua mediação dentro das empresas. Uma vez que você tem a ergonomia. A ergonomia trabalha nas três, né? Então, na biomecânica, na cognitiva e na organizacional. Um exemplo esse do Marcelo, no genérico, né? A gente tem que mitigar isso, daí, tem que colocar a questão da EP em jogo, né? E para mim, assim, todo dia é bom dia a EP, boa tarde a EP, boa noite a EP. Talvez a ET, quem sabe, né? Mas a EP é certeza. Então, eu acordo, almoço, janto e durmo com a EP, né? Eu aprendi com o Rodrigo Vaz um termo que, desde quarta-feira, dando aula, né, ele usa bastante, e cita o nome dele, né, não tomo para mim É verdade, a porque eu a presenciei. autoria, falo, ó, esse Presenciei. termo não é meu, esse termo é do Rodrigo Vaz, Qualquer coisa briga com ele. Lá na Inspirar que ele é fez o isso, jacaré. o jacaré. Então, falando de fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, o que eu utilizo muito como, e repito, aí é autoria minha, não autoria, mas eu me apropriei. O mínimo e o óbvio, tô até cansado, eu tô pensando em trocar. Em relação aos fatores psicossociais, eu tenho usado bastante a lista de doenças relacionadas ao trabalho do Ministério da Saúde de Sim. 23, que a nossa querida doutora Sirlene, né, na Codemate, fez um despacho Sim. dizendo que essa lista, não a lista de doenças, mas os fatores, os agentes e os fatores, os perigos, os jacarés, né, devem ser olhados, investigados a partir do que foi publicado pelo Ministério da Saúde. Uhum. Então tem muita gente criando listas do chat GPT, Sim. inventando própria, juntando métodos, né, fazendo Frankensteins. Eu pergunto, né, e afirmo, você já comparou com o mínimo? Mas o que é o mínimo? O mínimo foi publicado em 23 e tem um despacho da Codemate dizendo que deve seguir o mínimo. Então, como eu respeito muito essas publicações, né, dessas entidades do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério da Saúde, eu entrego para o aluno, né, para o ouvinte, um roteiro. Olha aqui, isso aqui é o mínimo. Você quer fazer além disso, você pode fazer. Mas um mínimo, né, tem que ser atendido. E aqui, ele tem uma lista grande de jacarés. Uhum. Né, tem uma lista importante. Não aborda todos os fatores ou agentes, mas é um ponto de partida, né, de publicação oficial. Então, E teve um aumento aí de 165 novos jacarés, né, nessa lista aí. Então, por que eu vou criar Belo uma lista pântano. do chat Exato. GPT? Né? Por que Exato. eu vou criar uma lista do chat GPT se eu tenho uma publicação, né, oficial? É verdade. E eu queria pegar esse ponto até para falar com vocês dois sobre isso. Tanto o Ministério Público como apesar de eu não estar falando aqui por ele, mas por ouvir a doutora Sirlene falando recentemente, e o Ministério do Trabalho e Emprego, nas suas investidas, seja como investigação, seja como fiscalização, me parece, aí você pode nos dizer, Rodrigo, é que o que se espera é que haja o desenvolvimento, né? Que você chegue a uma empresa e perceba que foram apurados, que foram avaliados esses perigos, esses. Não é que se espera que chegar lá impecável, daqueles que você vai dar estrelinhas, vai destacar como a melhor. Não, eu acho que o importante é perceber que há preocupação da empresa em apurar esses riscos e esses perigos, e em monitorar, em trazer a solução para isso e justificar. Então, um ponto que eu chamo a atenção, sabe, Ricardo,
e que eu trago isso pela minha experiência até como gestora e ordenadora de despesa que fui, a motivação dos atos, né? Uhum. Sejam eles públicos, sejam eles privados, o importante é você demonstrar a sua boa-fé em estar procurando este caminho de solução, em estar atento a essas questões que estão acontecendo e não fazer como o Marcelo do início da abertura do programa daqui desse bate-papo, de fazer vista grossa ou colocar para baixo do tapete, porque os resultados estão aparecendo, mas os resultados, se balanceados com outras apurações, não vão bater. Ou uma hora essa conta vai chegar, né, com as denúncias que vêm para o Ministério Público e com a própria fiscalização detida. Então, assim, é trazer para quem está nos vendo e nos ouvindo a ideia de que não se espera tudo completo, perfeito, absoluto, mas o que se espera ver é que haja essa mudança cultural de foco, sim, aos riscos e perigos psicossociais, como a outros fatores do compliance da empresa, da preocupação com a corrupção, da preocupação com os gastos, que seja uma coisa normalizada dentro da empresa. O que vocês acham disso? Então, vou começar aqui, Eduardo. Claro. É importante, né, Ricardo, a gente saber que o gerenciamento ele vai buscar isso, ele vai atrás de você estar com seus processos muito bem mapeados, estruturados, né, internamente, e saber quais são os seus níveis de riscos hoje, o que você vai fazer no plano de ação aí ao longo dos últimos meses, né? Isso é uma boa gestão. Só que o que acontece? A gente tem que sempre estar balizado nas normativas. É a fonte a normativa. E quando você fala do tempo psicossocial, a gente observa aí, eu faço uma pesquisa de clima. Aí assim, mas eu pergunto, em que norma está a pesquisa de clima? Né? A 17 fala de pesquisa de clima, então assim, sempre tem que estar lastreado na norma regulamentadora. Então a gente fala muito do NR1, do NR1, mas tem esse contraponto do NR17 que tem que ser falado, né? Então o Ricardo falou da EP, dorme com a EP, sonha com a EP, porque normativamente a EP é o primeiro estágio da ergonomia dentro da empresa. Uhum. É ali que você vai fazer a avaliação preliminar da ergonomia. É isso que é o objetivo dela. Então você faz por ali. Então a gente observa que tá no cenário, né, com muitas soluções mágicas, mas se esquece de olhar para a norma, ele é a norma, né? E a auditoria ela vai nisso, ela vai buscar conformidades. Nosso objetivo é achar conformidade. Eventualmente a gente acha uma irregularidade e toma as ações dos procedimentos fiscais, né? Mas eu acho que esse é o caminho, você olhar para a norma, e aí hoje nós temos um amplo leque normativo que está muito integrado. Eu não posso falar só de NR1, sem falar da NR17, sem falar da NR7 também, do Programa de Controle Médico, que tem total interligação com esse tema, está tendo adoecimento, mas por que está tendo adoecimento? O médico de trabalho identificou o adoecimento. Como é que está o PGR? Como é que está a ergonomia? Então, hoje, o nosso rol normativo está muito interligado e conectado em buscar caminhos para se resolver essa gestão. É preciso compreender essa interligação, né? Não é só olhar para uma norma, eu tenho que compreender todo esse leque normativo, mas eu acho assim, entender que a gestão se faz passo a passo, os problemas não se resolvem do dia para a noite, mas é preciso atender a norma como ela prescreve lá, de ter um inventário de risco, ter um plano de ação, ter uma ergonomia, ter um bom programa de controle médico de saúde ocupacional, ter um periódico, avaliar absenteísmo, avaliar os afastamentos, tudo isso aí faz parte da gestão, né? Isso requer habilidade, requer aí uma gestão com afinco, né, do risco ocupacional. Esse é o objetivo das normas, né? Agora, assim, aproveitando, Marcato, Renato, que essa fala do Rodrigo, cara, eu me lembro, a pergunta do meu vestibular em 1989, caiu lá a redação da Clarice Lispector, que chamava-se assim, A Mecanização da Sociedade, né? E olha só, como esse tema, acredite se quiser, né, ele é extremamente atualizado, hoje em 2026, né? Não dá para você pegar e fazer virar um gestor de NR1, né? Ou você implantar uma NR1, porque na verdade é o seguinte, nós estamos falando de RO, então nós estamos falando de NR1, né? A 1.5 é o psicossocial, né?
E aí a gente puxa essa pena, vem a galinha toda em cima lá da NR17, né? Mas em 72 horas, equipamento de proteção de saúde mental, assim, é um negócio, umas balbúrdias que a gente está encontrando no mercado, né, Edu? E, e assim, conta essa tua experiência de ergonomista, se em 72 horas a gente pode fazer todo um levantamento disso, nessa mecanização da sociedade que nós nos encontramos nesse exato momento. Eu acho que a Clarice Lispector foi brilhante, Atemporal. atemporal, não é, Renata? Para tal até a situação. Infelizmente, estas organizações, né, esses influencers, Uhum. estão usando o famoso funil de venda para ganhar dinheiro, né? Não importa se aquele cliente que apertou no Saiba Mais, ele, né, aprenderá algo. O importante é apertar no Saiba Mais e botar o cartão de crédito, para que no funil de vendas se obtenha um ganho. Você como professor ativo, atuante, em grandes instituições, vocês, né? Como é que você vê o perfil desse teu aluno de MBA, pós-graduação, enfim, pós-doc, em relação a esse ponto de vista do que gerou esse problema todo, a NR 1.5, né, o item 1.5, na cabeça dessas pessoas? Confusão, né? É uma confusão grande. Criaram uma NR1 que não existe, né? Exato. Criaram uma NR1 que não existe. Von Frankenstein. Hoje, né, no LinkedIn, a pessoa botou uma manchete assim: há uma probabilidade de adiar a ANR de saúde mental. ANR de saúde mental? Aí eu gostaria de saber qual é essa ANR de saúde mental, pois a NR1 é de gerenciamento do risco ocupacional de químico, físico, biológico, acidentes e ergonômicos. E estou aguardando a resposta. Porque eu não posso ficar inerte, eu não posso ouvir certas coisas. A gente assume uma responsabilidade, não é, Rodrigo? O problema do conhecimento é que você fica muito crítico. É que Né? o conhecimento adquirido não retroage, né? E aí, Renata, a presença de uma mediadora, de uma mediação, numa situação dessa, dentro de uma instituição, ela se faz necessária, né? Eu até queria dizer isso quando você tocou na história da pesquisa de clima, do mindfulness. São todos recursos muito interessantes, como um adendo, né? Mas não como foco para o gerenciamento e apuração mesmo dessas questões. E aí eu volto para a mediação com a questão das ferramentas e com a questão da prevenção, né? Como vocês ainda não tinham conhecimento dessa possibilidade. E a ideia principal da mediação é sempre prevenir. E aí como? Com esse entrosamento, a questão interdisciplinar, um detalhe importante em relação à profissão da mediadora, do mediador, é que ele não é restrito, por exemplo, ao bacharel de direito, muito pelo contrário. Quando eu me formei há anos atrás, tinha antropólogo, psicólogo, tinha médico, eu mesmo fui parceira com uma médica veterinária nas minhas práticas. Então, esse cuidado dessa interdisciplinariedade, quando um profissional mediador está dentro dessa organização, ou mesmo quando um trabalhador do RH, da gestão de risco, tem esse preparo, tem essa formação, ele melhora muito a qualidade do diálogo e de tudo que pode ser proposto dentro da empresa para buscar atender a norma. Então, é esse diferencial que eu estou tentando trazer aqui, chamando atenção e trazendo um pouco desse foco, porque nós temos uma profissão específica, nós temos o preparo e temos a metodologia que pode auxiliar essas pessoas que estão muito centradas na sua área
E aí eu falo disso com bastante tranquilidade, porque uma vez tive a oportunidade de ser secretária estadual no Ministério Público Federal, e eu fui para uma reunião em que eu queria conversar com as áreas. E a coordenadora do jurídica, Eduardo, virou para mim e falou assim: eu preciso ir? Uhum. Eu perguntei para ela: vamos pensar juntas se você vai precisar para darmos essa resposta? A sua atividade está interligada com a área administrativa de alguma forma? Ela falou: é. E com a TI também? É, porque olha, todos esses coordenadores estarão lá. Então, se a sua área precisa da TI para funcionar, se precisa do administrativo para fazer, movimentar esses processos que vão para o tribunal e tudo mais, todos vocês precisam pensar juntos, precisam estar juntos, conectados. Então, é muito essa coisa da mecanização também trazida para dentro da organização, pensando cada um no seu feudo, cada um na Uhum. sua área. Os E silos. e eu sinto que essa NR1 trouxe com esse perfil essa possibilidade de contato, Interligação. interligação e uma comunicação mais organizacional, de uma forma mais abrangente, ouvindo mais a área técnica, ouvindo o trabalhador também, óbvio, que é o foco principal, mas com esse entrosamento. E por quê? Para trazer soluções sustentáveis, para trazer soluções permanentes que possam ser monitoradas, né? Então eu vejo assim como uma grande oportunidade a gente entrosar essas expertises. Como é que você vê, Marcato, isso no dia a dia das empresas que você atua? Essa questão do psicossocial dentro das empresas, eles enxergam mais como uma ameaça ou como uma oportunidade? Eles enxergam mais a questão da NR como uma legislação, ou seja, uma taxa de funcionamento ou uma gestão de ativo humano? Que perguntinha, hein? Gostou? Olha, Ricardo, nós atuamos numa associação que cuida de muita gente, né? Sim, 5 milhões de vidas no Brasil. quase isso. É. E nós temos lá empresas de 10 funcionários a 100 mil funcionários. Pois é. Assessoramos empresas de diversos portos. A minha grande preocupação é que as empresas não entenderam nem o GRO ainda. Exato, é verdade. Essa é a minha preocupação. Elas estão no PPR de gaveta. E quando você fala de, né, melhoria contínua, PDCA, elas têm uma dificuldade de encaixar isso e encaixar o psicossocial nisso. Perdão, continua. Então, uma das primeiras fases é voltar lá em 2019, quando o Rodrigo começou a desenhar o texto da NR1 e conseguiu aprovar na CTP, e explicar a gente, vamos mudar a chave. Vamos melhorar como pessoas, vamos melhorar como empresa, como organização. Não dá mais para ficar pensando que o papel da saúde e segurança é produzir papel para guardar. Se alguém pedir, você entregar. Não é esse o conceito. Então, nós precisamos, né, de um letramento, precisamos de um ensinamento para essas lideranças, para perder o medo, Exato. né, baixar. Gente, vamos baixar a bola. Vamos começar do início, vamos começar do mínimo e do óbvio. E aí sim começar a fazer uma discussão, né? Por que estão tão assustados? Por que estão tão preocupados? Vai declarar culpa, né? Vai declarar culpa, vou perder processo trabalhista. Uhum. Você já perde. É, Você já perde. Você já está criando evidência que você não faz nada. Então, se exato. você continuar nesse status, você vai continuar perdendo processo trabalhista. Então, vamos mudar o status. Vamos melhorar. E vamos então voltar lá em 2019 e aprender a GRO, aprender a fazer um bom inventário de risco, um bom plano de ação, né, uma boa IP, para que deixe de ser papel e passe a ser gerenciamento. Acho que temos uma oportunidade grande ainda de letramento da liderança dos gestores para responder a tua pergunta, que não é fácil. Não é fácil, porque na verdade eu acho que é até mais fácil a gente responder a uma coisa do que você implantar, né? De você inserir no dia a dia, porque quando a gente está falando em mediação, né, Renata?
A gente já está pensando num status de empresas que estão já extremamente organizadas e que isso não é a realidade, né, Rodrigo? E é interessante, Ricardo, porque a Renata falou da mediação, desse diálogo, né, dessa conversa com um trabalhador, com o cenário que está apresentado ali. Quando a gente olha para a norma, né, um dos pilares da norma ali, que é o dever da organização em consultar os trabalhadores, e ouvir os trabalhadores somente laboral, né, Eduardo, que é a base de tudo, e depois comunicar aos trabalhadores das ações que a empresa está tomando para melhorar o meio de trabalho. Isso está na norma, isso é um requisito normativo, né? E o que acontece? Vamos olhar aí para os diversos perigos que a gente tem nas empresas, né? Quando você vai consultar os trabalhadores, o que essas empresas faziam ao longo dos agentes físicos, químicos e biológicos? Vinha um observador externo, com uma lista de verificação, né, Eduardo? Ah, verificar, tem ruído, tem calor. Aí usava um instrumento de medição, colocava lá um dosímetro, colocava uma medição de vibração, media e fazia essa identificação. Quando você vai tratar, como já temos que tratar aí a questão da avaliação psicossocial, não tem instrumento de medição, Exato. né? Como é que você vai só observar sem conversar com o trabalhador? E aí a etapa de consultar o trabalhador fica precarizada, né? Uhum, Você não está ouvindo o trabalhador porque o psicossocial é uma interação trabalho e pessoa, uhum, dentro do ambiente laboral. Então você não consulta. Então já começa a falhar daí. Não estou consultando, mas como é que eu estou identificando essa situação laboral, né? uhum. Aí eu vou comunicar, mas vou comunicar do que eu estou fazendo, qual que é a minha intervenção para melhorar aquele ambiente. Então, são as etapas que nós estamos aí com deficiência de serem aplicadas, de você consultar corretamente, de comunicar bem com o trabalhador. E aí a ergonomia, né, Eduardo? A ergonomia dá de 10 ainda nessa lição de você saber consultar, de atividade, olhar para a atividade, olhar para a tarefa. É imprescindível que você converse no dia a dia do trabalho. A ergonomia traz muito esse viés, né? E como o psicossocial está dentro da ergonomia, é o caminho a ser seguido. É você conversar com o trabalhador, consultar o trabalhador para observar como está esse ambiente laboral. E isso é um déficit, é uma deficiência que existe de você trazer essa etapa muito clara na gestão. De que modo você enxerga, isso na tua ótica, né? Estou falando aqui pleonasmo vicioso, de que modo você enxerga na tua ótica, óbvio, né? Mas, mas assim, como você enxerga que as entidades podem se ajudar e ajudar o que o Marcato falou e a chegar nessa mediação junto com a Renata? Qual o caminho que é autuando, é chamando atenção, porque a IA na auditoria fiscal tá gigante, né? É. E ali tá parruda. E tem Né? mais 900 colegas, né, E tem Renato? 900 Tem colegas dele. Uma É IA, verdade. eu fiquei impressionado com né? Você estava junto com a IA que eles estão hoje equipados. Acho que a auditoria fiscal do trabalho, salvo engano, não sei, eu nunca vi algo parecido, né? E a empresa se denuncia lá no próprio rede social, É verdade, tem isso. né? Como que você vê esse caminho para que nós possamos falar a mesma língua e trazer isso, essa inteligência para todos, sendo agora, em maio? Eu até queria complementar e falar de que forma que os empresários podem deixar de ter medo e resistir tanto, né? A uma coisa que é óbvia, que está aí, tem o caminho, está sendo dito há tanto tempo. Porque a gente ouviu isso ontem, né, Ricardo? Nossa, agora veio o manual. Parece que agora tem que começar a ler tudo de novo, entendeu? 140 páginas. Como que a gente vai introjectar tudo isso? Então, desmistifica isso pra Eu gente não aqui. sei, eu não sei. Antes, e atrapalhando já o Rodrigo aqui, eu não esqueci da pergunta, É. mas atrapalhando, porque assim, saiu o manual, eu não sei como que foi aí para vocês nas redes sociais de vocês, mas assim, o que apareceu de gestor de NR1 e de saúde, de equipamento de proteção mental, e etc e tal, querendo ganhar mais corpo, é brincadeira. Mas assim, a resposta não é simples, né? Não, A resposta não é uma resposta super complexa. Mas que seja otimista. seja otimista. Eu acho assim, tem que atuar nas diversas formas, né? O Eduardo fala do letramento, que é super importante, né? E o manual ele vem somar nessa questão do letramento, Uhum. né? Tivemos a publicação do guia, que foi o primeiro contato, né, do guia do psicossocial, que foi um momento importante também, a publicação do guia.
já foi a primeira abordagem desse letramento, tentar de direcionar um aprofundamento dos profissionais e dos empregadores para saber o que, que é psicossocial. Agora vem um manual, né? Aí todo mundo fala, nossa, 140 páginas, né? É necessário, né? Porque é um gerenciamento de risco ocupacional com vários processos, várias etapas. Ele é robusto porque a gestão é assim. Não é uma coisa que se faz do dia para a noite. Você tem que ter ali toda uma sistematização, né? Uhum. Então, acho que o letramento é importante. O manual ele vem contribuir muito sobre essa informação do que efetivamente é o gerenciamento. Isso, assim, é nota 1000 para o manual, né? Tem que ler as 140 páginas e ler a mais, porque ali tem várias referências que são importantes lá também, complementares, né? Então, acho essa parte é fundamental. Tem que saber que é um gerenciamento, né? E aí, o papel dessas associações, né? As associações têm um papel importante também de ajudar. Vocês na Bresce sempre tem esse viés de fazer reuniões, de informar. E as outras associações, né? As confederações, buscar dialogar melhor com com setores que estão com mais problemas. Eu acho que é um caminho de educação que é fundamental. Temos que nos educar a fazer gerenciamento de risco ocupacional. Não é uma coisa que você aprende do dia para a noite, mas é um processo que você vai ter que saber fazer. E aí, os órgãos, né? Tem o Ministério Público do Trabalho com as suas intervenções, o Ministério do Trabalho e Emprego com as suas intervenções, que vão ser das mais diversas, né? TAC, do MPT, ou autuações, pactos do Ministério do Trabalho e Emprego também, que são importantes e possíveis, mas cada um com seu papel. Eu acho que isso vai somando aí, e a gente começou a falar de gerenciamento de risco em 2019, né? 2020, ele está em vigor desde 2022, né? A gente sabe que não é uma coisa que se muda do dia para a noite, não adianta. A gente vivenciou 28 anos de PPRA. Uhum. Pessoal querendo ter um papel para guardar na gaveta. Agora você vai falar de gestão, é um trabalho de conscientização, é um trabalho de autuação, de ação governamental, de vários ministérios também falarem sobre esse tema, das associações de engenharia, de empresas também a terem um linguajar mais uniforme, da aplicabilidade muito mais ampla da gestão. Acho que assim, a resposta são os mais diversos caminhos, né? Sempre com viés, né? Que a gente sempre luta muito nisso, né, cara? Da prevenção, evitar o adoecimento, é um trabalho preventivo. Acho que isso é o foco nosso mesmo como os profissionais que nós somos aí da área, né? Acho que se o empresário colocasse a saúde e segurança no mesmo nível do financeiro, da gestão administrativa e todos os seus tentáculos, colocar no mesmo patamar, né? Vamos tomar a decisão financeira. Mas espera aí, e a saúde e segurança dessa decisão financeira, como é que fica? Ah, vamos tomar uma decisão organizacional. Como é que fica a saúde e segurança nessa? Então, se o empresário colocasse a saúde e segurança no mesmo patamar das outras preocupações, já seria um ganho enorme. Até financeiro. Principalmente De todos os financeiro. tipos, né? Porque é muito melhor você conceber, projetar Exatamente, corretamente. Claro que nós estamos falando aqui que a vida não vale quanto? Não tem preço, Exato. né? E ainda a gente tem muito, né? Infelizmente. Mas quando a gente fala em avanço financeiro, ganho de caixa, né? Ou gastar menos já é ganho de caixa, né? Exato. Agora, Renata, veja só como que é interessante. Por exemplo, nós temos hoje segmentos que não dá para a gente fechar os olhos, né? Como, por exemplo, a questão da terceirização, né? E o quanto é importante a mediação numa terceirização, de quem está contratando, do que está sendo contratado, para entrar nessas questões no letramento. É fundamental. A questão da terceirização em setores muito complexos, Uhum. né? Que a gente vê o Ministério pontuando eles no alto da tabela e tudo mais, bancários, frigoríficos, telecomunicações, educação também está sendo pontuado assim. É muito importante esse letramento que vocês falaram, essa conscientização. O brasileiro não tem, né, Ricardo, o perfil de planejamento e gerenciamento. Essa é a verdade. A questão Essa é a cultural, verdade. ela é muito forte. E assim, já passou da hora de acordar para isso, para esse tipo de responsabilidade. Então, essa conscientização, eu tenho dito nas oportunidades que tenho, de que haja uma sensibilização desses líderes da alta administração, sabe?
São vocês, presidentes, CEOs, diretores, que têm que olhar para isso e mostrar para os pares que esse é um novo caminho importante, que vai dar resultado sim, que vocês vão continuar com os focos principais das empresas e tudo. E não estou falando então da terceirização, se antes a questão estava nuclear, com a terceirização ela se espraia, né? A mediação ela vem como um caminho do meio, sabe? Uhum. Como um instrumento que perpassa tudo isso, porque ela trabalha com comunicação, com gestão, com sensibilização. Então, óbvio que entre esse fornecedor, esse terceiro, essa empresa, surgem ruídos, surgem conflitos, e o pulo do gato é evitar, evitar. Então, percebeu que que está havendo essa que pode ocasionar, então a história do perigo, né? A mediação está para o perigo como o risco está para a ação judicial, entendeu? É tentar evitar com esses mecanismos técnicos de metodologia, aprimorar, amarrar essas pontas que começam soltas e depois se perdem, de forma que você tenha uma estrutura, de forma que você chame esse profissional para resolver essa questão que está começando a identificar. Nesse exemplo que eu tinha dado anteriormente, a área de RH não sabia como lidar com isso. Uhum. Né? E ela era a própria área que cuida dos recursos humanos. Então, veja, numa hora dessa, a empresa tem que ter na mão essa possibilidade de um terceiro neutro, facilitador do diálogo, que venha a ajudar essa própria área que está demandando, né? Então, eu vejo, sim, como um caminho, e aqui eu quero fazer uma ressalva. Claro. A mediação não salva tudo, não resolve tudo. Mesmo nos momentos em que a gente é colocado, e eu acompanhei mediações muito complexas no PIA da PGT, nem todos a gente alcança o objetivo, e o objetivo normalmente não é o acordo. O objetivo principal de uma mediação é melhorar a relação, é melhorar e relações essas que nos nossos casos aqui são continuadas, né? Se a gente pensar, muitas delas são continuadas. Acontece aquele assunto, naquele contrato, aquela prestação de serviço, amanhã ou depois você recorre de novo àquele fornecedor, Então, num caso como esse de terceirização. Então, o que a mediação busca é cuidar dessa relação, dessa humanização desse diálogo, de forma que, se diante de um problema você consegue resolver com um acordo, ótimo, mas se não, pelo menos você já plantou uma semente ali de que o diálogo é um bom caminho para tentar solucionar. Perfeito, perfeito. Gente, eu acho que abordamos muita coisa. Para quem, sinceramente, esse bate-papo nosso aqui foi muito reflexivo, né? E eu acho que é um assunto que, não sei, eu tô sentindo que é assim, uma mostarda numa terra extremamente fértil, essa questão esse quesito mediação, esse tema mediação. Porque eu tinha um outro ponto de vista em relação à mediação. Renata também vem de um outro mediação. O Marcato, né? Cada um tem a sua. Mas quando a gente pensa em psicossocial, a gente pensa que volta ao cerne do GRO, que é o grande artista do negócio, né? O pessoal tá falando que essas balbúrdias que a gente ouve, né? Marcato, a NR da saúde mental, né? Essa questão. Mas esquecemos que a NR1, aliás, o povo não sabe que a NR1 é o GRO, que as disposições gerais barra GRO, né? Ou seja, a nave mãe disso tudo, né? Então, volta-se ao cerne de que o GRO é o ativo estratégico de qualquer instituição, qualquer, seja ela o tamanho que for. Nós temos aí
40 milhões de empresas com até 4, 5 funcionários trabalhadores, né? Então, assim, e o manual fala, inclusive, né, Rodrigo, das pequenas e médias empresas, né? Ele fala lá na questão do como atuar e são empresas que muitas delas não têm a necessidade de ter um programa de gerenciamento de risco, mas têm a necessidade e a imposição legislativa de ter o GRO, né? E, portanto, o psicossocial estar lá. E aí vem mediação, e aí vem a ET, a EP e assim por diante. Eu acho que a gente pode dar um recado para cada um que está ouvindo aqui, né? Ladies first? Ladies first sempre, hein? Obrigada aí pela deferência, mas estamos em pares e iguais aqui com o propósito de que realmente haja essa conscientização da importância da implementação dos riscos psicossociais de imediato, que não se postergue mais, porque ela já é existente, então apenas é um marco normativo que se aguarda, mas em especial que haja sim a preocupação, a ocupação das empresas, dos líderes, de pensar de uma forma mais humanizada no trabalho e, com isso, perceber as vantagens disso, né? Principalmente essa janela de oportunidade que a NR1 trazendo para se reformular a forma de olhar o trabalho e desmistificar esses medos, né, essas resistências, Não tem que ter porque medo, né? todo mundo vai ganhar muito com isso. A sociedade brasileira clama por isso. Obrigada pela Eu que oportunidade. agradeço. Rodrigão. Opa, vamos lá. Realmente o bate-papo foi maravilhoso, assim, né? Uma abordagem de um tema que eu não conhecia, a mediação como um instrumento de prevenção, né? É uma coisa que realmente ela tem total alinhamento ao gerenciamento de risco, ela está muito alinhada, né? Quando você fala mediação, a gente até conversou aqui antes, né, sobre mediação dentro do meu órgão, é um outro tipo de mediação de conflito, né, entre empregadores e trabalhadores, mas esse viés da mediação como uma intervenção organizacional, né, dentro de um plano de ação, acho que ele tem esse potencial de reduzir o nível de risco, quem sabe até eliminar algum perigo, acho que é interessante, né? Então, eu só ganhei aqui hoje nesse bate-papo, foi muito rico e aprendendo um pouquinho mais aqui com vocês. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço, meu. Nossa, eu que agradeço vocês aqui, né, na casa, enfim, a casa é de vocês, você sabe disso. Marcato, meu querido amigo e irmão. Agradecer também, é um aprendizado, né? Não, foi Aprendemos bacana. mais um pouco, né, Mais um Rodrigo? pouquinho. Eu queria falar diretamente para os... É naquela câmera ali, presidente? Eu acho que sim. Para os gestores que acreditam que estão numa ilha, né? E são os donos da verdade daquele espaço e tomam decisões, né, que às vezes precisam ser questionadas. Não se esqueçam, né, que temos rede social, temos, né, outras fontes de saber o que está acontecendo dentro da ilha. Uhum, Então, precisa ficar atento a ser, né, respeitoso, a tratar o seu trabalhador com dignidade, uhum. porque, né, você está sendo observado. Não é aquele programa de uma televisão famosa, né? Não é Não, exatamente, reality. não é um reality show, mas é quase isso. Então, fiquem atentos, porque vocês estão sendo observados com dados, né, com questões, e a conta virá. Quantos, Isso não é uma ameaça, isso é um fato. Isso é um fato. Né? Então, atuem com respeito, dignidade e façam o mínimo e o óbvio. Né? E inclua a saúde e segurança na gestão. É simples assim. Né? Vamos melhorar para que, né, tenhamos um país aí mais digno, mais justo para as pessoas. quantos Marcelos nós temos aí no Brasil? Meu Deus. E vários tipos de Marcelos. Né? É, Isso nós precisamos melhorar muito. A nossa liderança precisa melhorar. é. Precisa melhorar. Meus irmãos, eu só agradeço a presença de vocês, assim, esse convite e por ter aceitado esse convite, fazer esse bate-papo. É um papo seguro mesmo, né, com pessoas referências no mercado, são altos players e quem ganhou com isso tudo fui eu e estar com vocês presencialmente e tenho certeza quem ganhou também foi todo mundo que está ouvindo aqui e eu tenho plena convicção que
muita gente está reflexiva em cima desse assunto e já estão pensando e matutando o que fazer, como que eu vou me desenvolver estrategicamente, sendo que a gente tem um país enorme, um país continente maravilhoso, né, numa posição geográfica fantástica, lotado de espiritualidade, eu acho que lotado de esperança, que a gente continue nesse caminho reto de bom ânimo, né? Obrigado a todos e obrigado, valeu. Um abraço, um beijo para todos que estão vendo aí.